por todos os lados onde olharmos, nós vamos nos deparar com as cores, fazem parte da vida penso eu, de todos os seres humanos. E as cores elas vão identificar desde um time de futebol até um posicionamento político, vão identificar se ao trafegar pelas ruas, se você pode parar, deve parar, né? Ou pode prosseguir no seu tráfego ali, né? E nós, evidentemente, muitas pessoas têm as suas vidas tiradas por causa de alguém que desrespeitou uma cor de trânsito. E quando a gente lê aqui, estamos fazendo um estudo sobre os cavalos do Apocalipse, e cada um deles apresenta-se com uma cor. Quando nós olhamos para essas cores desses cavalos, existem lições a serem extraídas dessas cores, ou elas estão ali só para dar uma amenizada na carga tão pesada de informações que existe, né, aqui dentro do livro de Apocalipse? Ele vai falar de bestas que saem do mar, da terra, de dragão, de uma mulher que está sentada, uma prostituta sentada sobre uma outra besta. Então, as cores dos cavalos, elas têm em si uma mensagem a nos trazer, ou eles estão coloridinhos ali só para dar uma amenizada na mensagem do Apocalipse? É evidente que, se compararmos as cores, nas cores mesmo, há uma mensagem que nós devemos extrair. O primeiro cavalo, então, é um cavalo branco, e o branco é identificado no Apocalipse como uma cor relacionada às coisas de Deus, desde vestes brancas e outras informações contidas, mas não é necessário que reste dúvida que a cor branca é uma representação das coisas de Deus. Este cavalo branco também é descrito como um cavalo e o seu cavaleiro que saem vencendo e para vencer, e que recebem uma coroa de vida, né? Quando ele sai vencendo e para vencer, essa ideia de vencer, ela traz a nós, né, a nossa mente, deve trazer a nossa mente uma ideia de uma oposição que existe. Esta oposição, feita evidentemente por Satanás, que se utiliza por vezes de instrumentos humanos, pode ser o exército, ou políticos, ou até mesmo religiosos. Neste sentido, eles trazem uma oposição tirando a vida dos pregadores do Evangelho. Então, o primeiro cavalo, o cavalo branco, representa a fase pura da igreja, quando ela sai para levar essa mensagem de salvação ao mundo. Daí o inimigo vai se posicionar perseguindo essa igreja. A este período cabe também a orientação, a exortação, né, de Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o cavalo vermelho, a cor do sangue, né, representa um período dos mártires, né, pessoas que eram fiéis a Deus, obedecendo ao Evangelho, e o inimigo Satanás fazendo uso de exércitos, de políticos, de líderes religiosos, faziam perseguições e levavam à morte. Mas essas pessoas eram fiéis em se manter ao lado de Deus. Seguido do cavalo vermelho vem o preto. E a gente já pode desenvolver um contraste, né? Se o branco do primeiro cavalo representava o período da pureza da pregação, pureza do evangelho, da mensagem que era apresentada, aqui nós podemos ver no cavalo preto o surgimento da apostasia. Surge no meio do povo de Deus a apostasia. Esta apostasia, ela vem de uma forma que quem vive naquele período não percebe, mas ações como conversão de Constantino, que aparentemente pode ser, para quem está vivendo aquele período de perseguição, de repente o próprio imperador quer se tornar também cristão. Isso traz para quem estava vivendo no período uma ideia de vitória, mas era uma estratégia do inimigo que fez com que muitas concessões fossem feitas para a pregação do evangelho. Agora, em vez do evangelho ser perseguido, ele era aceito e passa a ser religião do Estado. Então, neste período, é um período onde a igreja ela deixa de estar segurando a mão de Deus e passa a estar segurando a mão dos poderes deste mundo, né, dos políticos, do poder do Estado. O próximo cavalo, o cavalo amarelo, que é a cor da morte. E aqui a gente também pode criar um contraste. O cavalo vermelho também simboliza a morte, mas é a morte do fiel, daquela pessoa que prefere que o seu sangue seja derramado, que sua vida seja tirada, do que ele abandonar a mensagem de Deus. Agora, nós temos neste cavalo amarelo alguém que quer ainda carregar o nome de cristão, mas sem praticar os ensinos que o cristianismo ele apresenta dentro de toda a palavra de Deus. E neste período do cavalo amarelo, né, já é um período caracterizado, ele é descrito assim: o cavalo é amarelo, o seu cavaleiro é a morte, e é seguido do inferno, da sepultura. Então, um contraste também com o cavalo branco, que levava a vida em si, porque o evangelho é vida, e aquele que é descrito, né, uma das características do cavalo branco, que é lhe dado uma coroa,
que a gente pode identificar dentro da palavra, a coroa, uma coroa da vida. Então, o cavalo branco está totalmente relacionado à pureza da pregação do Evangelho, à vida eterna que pode se ter ao aceitar este Evangelho. Já o cavalo preto, o amarelo está totalmente relacionado à ausência dessa vida, que é a morte. Jesus ele diz, né, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então, este período de apostasia que surge no cavalo preto, que ele vai resultar neste cavalo amarelo, que é um cristianismo sem vida espiritual. Isso significa sem a pessoa de Jesus ali. Ficam-se alguns ensinos, introduzem-se outros e a pessoa de Jesus já não está mais presente, porque ele é identificado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta cor amarela está caracterizando uma religião sem Jesus. E o próprio Jesus ele traz, em algumas das suas citações, declarações interessantes para que a gente também possa delinear, consiga identificar a fronteira, o exato momento e o porquê que uma cor ela passa para outra. Vamos ver aqui como que nós podemos identificar essa transição da vermelha, que é do sacrifício, né, dos mártires, para a preta. Marcos, no capítulo 8, no verso 35, diz assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Então aqui nós temos dois grupos que Jesus apresenta. Um que quer salvar a sua vida. E este, na tentativa de salvar a sua vida, vai perder. E outro que perde a sua vida por amor do Evangelho de Jesus e com isso ele está salvando a sua vida. Você consegue entender, perceber aqui que nós podemos identificar essas duas cores. Na segunda parte do texto diz assim: quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho. Quem são esses? São os cristãos do período do cavalo vermelho. Estavam perdendo a sua vida neste mundo, sendo fiel até a morte e recebendo com esta fidelidade a promessa da coroa da vida. É o que o texto está dizendo. Ó. Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, estará com isso salvando a vida, que é a promessa de vida eterna. E quando que os cristãos eles pararam de ter essa disposição de perder a sua vida para passar para a fase do cavalo preto? Na primeira parte do verso. Que verso? Marcos capítulo 8, verso 35, diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Então, com esta frase, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, ele está descrevendo esta transição do cavalo vermelho, que é o período dos mártires, para o cavalo preto, que é o período da apostasia. E por que a igreja, as pessoas, os cristãos, permitiram que a apostasia, aos poucos, ela fosse se introduzindo? Jesus ele está trazendo aqui a ideia. A ideia é você tentar conciliar o evangelho de Deus, a mensagem de Deus, com as coisas deste mundo, para que não fique tão complicado, para que não exista tantas perseguições, para que não haja tanta oposição quanto ao evangelho, vai se afrouxando a mensagem. É o que foi acontecendo. Então as pessoas estavam procurando fazer a junção desses dois mundos, o mundo pregado pelo evangelho, que tem as suas promessas no futuro, né? Não há mesmo o mundo de João, nem as coisas que no mundo há. Mas a tentativa de conciliar e aceitar Jesus sem perder este mundo fez com que essas concessões feitas fez com que fosse introduzindo aos poucos ensinamentos dentro da palavra, dentro do cristianismo, que não pertencem à mensagem aqui de Deus. Então deixa de existir um período de perseguição para haver um período onde a doutrina ela não é mais caracterizada como doutrina cristã. Já não representa mais o evangelho puro que era do cavalo branco no início da fase da pregação do evangelho. Jesus ele também vai dizer, Mateus no capítulo 5, o verso 19 diz assim: pois qualquer que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Jesus aqui, ele apresenta dois grupos. Ele divide as pessoas, os seguidores, aqueles que vão se posicionar aceitando supostamente o evangelho, divide em dois grupos. Ele começa dizendo assim que um grupo é que viola e ensina a violar. Viola e ensina a violar o quê? Os ensinos da palavra.
viola os ensinos da palavra e ensina a violar. E outros observam, né, e ensinam a observar. Então, esses dois grupos, como que eles vão, como que nós podemos encaixar essa advertência de Jesus dentro da mensagem dos cavalos, das cores dos cavalos nos selos? Num primeiro momento, vamos começar na parte final, os que observam e ensinam a observar. Quando a igreja, em obediência a Jesus, recebe o Espírito Santo e passam a ser testemunhos de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra, eles saem pregar o evangelho e a igreja está caracterizada com esta definição de Jesus. Observam os ensinos da palavra, observam os mandamentos da palavra e ensinam os demais a observar. É a fase do cavalo branco. Então, qual é a fase do cavalo branco? Um grupo de pregadores que observam os ensinos da palavra e ensinam as demais pessoas a observar também. Nesta palavra, ensinam a observar, está caracterizado que Jesus disse: e sereis minhas testemunhas, e sereis meus discípulos, e farão discípulos, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria e aos confins da terra. É o que o cavalo branco faz. Ele sai vitorioso e para vencer. Tem nas mãos um arco, que traz uma ideia, né, da capacidade de alcançar longe os seus alvos. Daí o texto ele vai dizer que vai haver um outro grupo, aqueles que violam os ensinos da palavra, os mandamentos, e ensinam a violar. Quando que surge este grupo dos que violam e ensinam a violar? Surge no período do cavalo preto. Então, no período do cavalo preto vai surgir este segundo grupo. É o período da apostasia também que Paulo advertiu, dizendo que surgiriam lobos vorazes, dizendo que antes da volta de Jesus haveria um período de apostasia. Esta apostasia também pode ser identificada nas profecias de Daniel. Então, nós conseguimos perceber nessas palavras de Jesus, neste Mateus 5,19, ele identificando dois grupos de pessoas: os que ensinam, os que obedecem aos ensinos da palavra, aos mandamentos, posto que dos menores obedecem e ensinam a obedecer. Período do cavalo branco. E o período da apostasia, aqueles que violam os mandamentos e ensinam a violar. Você consegue perceber que nesta palavra que utilizaram, ensinam a violar, nós vemos a apostasia? Porque Jesus não está profetizando um período em que pessoas iriam abandonar, virar as costas ao cristianismo. Não. Porque o texto está dizendo, se eles estão ensinando, existe um material base para se ensinar. Eles continuam fazendo uso da palavra. Só que fazendo uso da palavra, eles distorcem de uma tal maneira essa palavra que vão ensinar, e o ensinar seria, você faz a leitura de um material, aparentemente tem uma compreensão, você formula ideias, pensamentos, teorias a respeito desse material, e você transmite para frente. Não é isso que acontece? E por mais absurdo que possa parecer, as pessoas, ao ensinarem a violar, vão tentar jogar na responsabilidade, né, de Jesus o porquê estão violando. Porque se você chegar para uma pessoa hoje, das muitas denominações que existem no mundo, e perguntar, vocês guardam, por exemplo, o sábado? Não. Por quê? Porque Jesus ele trouxe mudanças. Você percebe aí que a pessoa está ensinando a violar um dos mandamentos e está colocando a responsabilidade deste ensino que ele está transmitindo em Jesus? Só que, veja como que Jesus ele começa essa conversa. Antes dele descrever esses dois grupos, os grupos de que obedecem ensinam a obedecer e dos que violam ensinam a violar. Antes ele vai dizer assim, Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou aos profetas, mas eu vim cumprir. Então veja, Jesus, ele está dizendo assim, se alguém disser que você deve violar e a pessoa quiser justificar este seu ensino, falando, colocando a responsabilidade em Jesus, que Jesus trouxe mudanças, Jesus está dizendo, não penseis isto. É o que ele vem transmitindo. E veja, daí, como nós conseguimos ver este transcurso da igreja ao longo da história. A igreja ela começa no seu período do cavalo branco. Pessoas que observam os ensinos da palavra e ensinam no seu ato de testemunhar, no seu ato de discipular, eles ensinam a observar. Daí, quando esta é a fase da igreja, ela está vencendo para vencer, e a coroa da vida é uma característica desta pregação. A coroa da vida. Esta pregação desperta o inimigo para ele usar o Estado, os políticos, o governo,
pessoas, religiões que se opõem à palavra de Deus para perseguir, trazer morte. Daí vem a mensagem de Jesus, que aqui em Marcos, no capítulo, que ele vai dizer assim, que se você perder a sua vida neste mundo, por causa de Jesus e do Evangelho, você vai ganhar a vida eterna. O inimigo vê que essa perseguição não está tendo o resultado que ele, o inimigo, espera. O que ele faz? Ele altera o seu processo. Ele para de perseguir pessoas, por exemplo, como Constantino, aparentemente aceitam o cristianismo. O cristianismo deixa de ser uma religião de pessoas perseguidas para ser uma religião de pessoas importantes, né, dentro de um governo. É um período onde faz-se concessões para que mais pessoas possam se agregar ao cristianismo. A igreja, com isso, ela está largando a mão de Deus, está pegando a mão do Estado, do poder político. Né? Está abandonando Deus, está se agarrando. É o homem querendo o auxílio do poder do próprio homem, homens de poder que estão no governo. Entra, então, o período do cavalo preto, simultaneamente um período onde pessoas estão trazendo ensinamentos distorcidos da palavra de Deus, que Jesus diz assim, alguns irão violar os mandamentos e vão ensinar a violar. Agora a igreja ela está passando por essa fase. Ela está violando mandamentos de Deus e ela está ensinando a violar mandamentos de Deus. Isto vai causar o quê? Aquela característica inicial do evangelho, que é a capacidade de trazer vida, simbolizada pela coroa da vida que está com o cavaleiro, ela vai passar a ser agora uma fase de morte. Eles estão agora, a apostasia chegou a um tal ponto que a mensagem não traz mais vida, e sim morte. Veja como é descrito aqui em Apocalipse este cavalo, né? Cavalo amarelo. Eu leio, verso 6, 8 de Apocalipse, eu leio um cavalo amarelo, seu cavaleiro sendo chamado morto, o inferno estava, que é a sepultura, né, estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade por uma quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade. Então veja, não é mais um movimento, o cristianismo neste período não é mais um movimento que traz vida e morte. E aqui vem dizendo assim que como que ele mata? Pela fome, pela espada. Então quando a gente estuda o período do cavalo vermelho, diz que foi-lhe dado uma espada para tirar a paz da terra. Já comentamos isso, retorne nos vídeos anteriores para compreender o que significa este tirar a paz da terra e essa espada. Mas essa espada é a característica do evangelho. Então o evangelho, ele num primeiro momento, quando ele se mantém puro, quando os seus pregadores fazem uso da orientação de Jesus, obedecem aos mandamentos, estão ensinando a obedecer, este evangelho é uma espada do Espírito, mas utilizando-se da mesma mensagem, do mesmo livro, da mesma palavra. Alguns vão distorcer os ensinos de Jesus e surge o que Jesus já falou em Mateus 5,19. Agora existe pessoas violando os mandamentos de Deus e ensinando a violar. Isso se caracteriza como um período de fome aqui descrito. Fome do que? Fome de um real evangelho, de um evangelho puro. Jesus também vai falar sobre isso aqui em Mateus, capítulo 7, né, e o verso 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de um Pai que está nos céus. Perceba, como os textos eles estão interligados, né? Aqui ele diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Em Marcos, Jesus ele disse assim, aquele que ganhar a sua vida vai perder. Então, veja, perde a sua vida, Jesus diz em Marcos. Em Mateus ele diz assim, não vai entrar no reino de Deus. E o que ele diz também em Mateus, quem é este que não entra no reino de Deus? É aquele mesmo que viola e ensina a violar. Este não entra no reino de Deus. É o que Jesus está dizendo. Na sequência aqui ele vai dizer assim, muitos me dirão, porventura não temos profetizado em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, né, claramente e explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja, este é um dos grandes males que o cavalo amarelo traz, porque ele transmite uma falsa ideia de ter aceitado ao evangelho. Transmite uma falsa ideia. É o que está acontecendo nesse texto. Pessoas estão recebendo de Jesus a condenação e questionam. Senhor, mas como assim estou condenado? Em teu nome não fizemos isso, não fizemos milagre, não expedimos demônios. Jesus diz, nunca vos conheci. E por quê? Porque são pessoas que receberam
uma informação sobre Deus, sobre a religião, sobre salvação, de que fonte? Da fonte é a palavra mesmo, mas da sua forma distorcida, de pregadores que violavam os mandamentos de Deus e que ensinam nas suas pregações, nas suas exortações, nos seus estudos, ensinam a violar. E isso não pode proporcionar, não pode resultar em vida. Que Deus nos abençoe, que nós possamos sempre dedicar tempo para compreendermos a palavra de Deus, que possamos meditar sempre nesses ensinos que vêm dos 4 cavaleiros ali do Apocalipse. Né? Cada uma dessas cores tem lições para nos ensinar. E nós possamos também ser como aqueles que participavam, né, do período do cavalo branco, pregando um evangelho que é bíblico. Possamos também ter a disposição daqueles que viveram no período do cavalo vermelho, porque eram pessoas que não amavam a sua vida no presente, no sentido de que não estavam dispostos a fazer a sua própria vontade. Paulo ele vai também descrever em Gálatas capítulo 2, verso 20, algo que é característico destes 2 primeiros períodos, do cavalo branco e do cavalo vermelho. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que essa também possa ser a nossa realidade